Tá longe de ser o Flamengo que a gente viu no começo do ano e no final do ano passado. O Flamengo que foi campeão da Copa do Brasil. Finalizado mais um dia de Libertadores, Champions League, Sul-Americana. Pessoal, hoje rodada completa, não tão boa para os brasileiros. Vamos lá. Teve rodada boa aí para o Palmeiras, mas o Palmeiras na Libertadores eu já falo para você aqui. É o Real Madrid da Champions League, o Palmeiras é o Real Madrid da Champions League. O Palmeiras sempre pode estar mal. Quando chega na Libertadores se transforma. Flamengo também não foi tão bem. Resultado muito complicado para o Flamengo na sequência da Libertadores, tá? Esse empate aí com o Central Córdoba lá. Central Córdoba que venceu o Flamengo no Maracanã. Agora consegue arrancar um empate lá na Argentina. E o Flamengo tá em mais lençóis, tá em lençóis péssimos na Libertadores. Vamos falar também de Bahia, vamos falar de Champions League, de Cruzeiro, muito futebol pra gente ouvir aqui hoje nesse vídeo. Antes de continuar o vídeo, por favor, se inscreve aí embaixo. Estava chegando nos 1000 inscritos no meu outro canal. Infelizmente ele foi derrubado. Estou recomeçando esse do zero, mas sem medo. Sei que vamos chegar novamente até mais do que eu já tinha conseguido no outro. Então conto com a sua inscrição aí embaixo, o seu like. E por favor, no final do vídeo, se você concordar com o que eu falo aqui, compartilha. Vou começar falando pelo Vasco. O Vasco sendo Vasco, né? Levou 4-1 fora de casa. O Vasco que levou um amasso de um time que eu nem conhecia, para ser sincero. O Vasco que não vem bem na temporada, tem lampejos aí de bons futebol, mas não consegue manter uma sequência e agora leva um amasso de 4-1. É o primeiro time esse ano que leva 4 gols em uma competição internacional. Preocupante para o Vasco. O Bahia, que é o atual líder do seu grupo, ainda tem um jogo para acontecer do Internacional. O Bahia levou uma sapecada também do Nacional, 3-1 na Arena Fonte Nova. E o Bahia eu vou me aprofundar um pouco mais. O que aconteceu? As pessoas pensaram que o Bahia ele ia chegar como um PSG. Que a galera do Manchester City lá, o Grupo City, ia chegar aqui, ia injetar dinheiro, pegar os melhores jogadores do Brasil e o Bahia começar a ganhar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, à torta e à direita. Mas não é bem assim que o Grupo City funciona. Nem o PSG, que comprou Messi, Mbappé e Neymar, conseguiu ganhar a Champions League. E o Manchester City, as pessoas têm que ver que quando ele se torna o Manchester City que é hoje, que é com um grupo por trás, ele demora um bom tempo até se tornar esse Manchester City temido na Europa, temido na Inglaterra. O Manchester City comeu muito feijão com arroz até chegar no ponto que está hoje. Então, eu acho que o Bahia ele tá no caminho certo. Ele está no caminho certo. Ele tá plantando os frutos para lá na frente colher. Então, o torcedor do Bahia tem que ter muita calma nessa hora. É um time muito bom, é um elenco muito bom, que ainda vai entregar muito para o Bahia, mas não vai vencer todas. Eu não sei como é que tá o sentimento do torcedor do Bahia nesse momento, mas se eu pudesse dizer uma coisa, o Bahia tá num caminho muito bom. É só ter calma, paciência, que os frutos virão, beleza? E o Cruzeiro, hein? A torcida do Cruzeiro tem um amor e ódio com você. Fiz um vídeo recentemente lá no meu TikTok, postei lá e viralizou, tem mais de 200 mil visualizações, porque antes do jogo acabar, eu fiz um vídeo conectando o técnico do Cruzeiro, dizendo que não adianta colocar o Gabigol aos 42 minutos contra o Flamengo. O que é que ele vai fazer? O Gabigol foi lá, fez o gol. O cara que entrou com o Gabigol sofreu pênalti e o Bolasie que entrou aos 45 e tanto fez o cruzamento pro pênalti. E aí eu falei, na minha visão foi sorte. O técnico basicamente colocou ali e aconteceu por sorte aquilo. Tanto é que o Cruzeiro na Sul-Americana é o lanterna do grupo, lanterninha, o Cruzeiro é no seu grupo, o Cruzeiro que tem um elenco muito bom, tirou uma laranja podre agora, que era o Dudu, e tem tudo para ir bem na temporada, mas quando chega em competição internacional, não consegue vingar. Levou uma sapecada na final da Sul-Americana no passado, levou uma sapecada hoje também com esse empate, porque permanece lá na última colocação do seu grupo em uma Sul-Americana, que é a Série B da Libertadores. E o Cruzeiro tem nível, tamanho e dinheiro para disputar a Libertadores. Concorda comigo? Não concorda? Comenta aí. Palmeiras, que está praticamente encaminhado aí no seu grupo da Libertadores, venceu mais uma contra o Cerro Porteño, está praticamente classificado. E
E para nenhuma surpresa, também é o líder do Campeonato Brasileiro. Primeiro Palmeiras, segundo Bragantino, em terceiro o Flamengo. E o Flamengo, rapaz, esse vídeo aqui, ele tem que ter uma certa atenção ao Flamengo. Porque o Flamengo ele tá nos últimos 20 dias em muita queda. Queda técnica, queda tática. Tá longe de ser o Flamengo que a gente viu no começo do ano e no final do ano passado. O Flamengo que foi campeão da Copa do Brasil. Felipe Luiz está em mais lençóis, tanto no Campeonato Brasileiro, que é o foco da temporada este ano. Foi dito pelo presidente do Flamengo que o foco seria o Campeonato Brasileiro. E quem está liderando o Campeonato Brasileiro com 16 pontos é o Palmeiras. E o Flamengo agora está em terceiro colocado do seu grupo. Terceiro colocado do seu grupo. Na Libertadores, com 3 pontos atrás. E com saldo de gols abaixo também. Esse empate de hoje contra o Cerro Porteño foi pior que poderia acontecer para o Flamengo. Só uma derrota poderia piorar ainda mais. Então o Flamengo tem que acordar urgente. Urgente na temporada. O jogo do Flamengo hoje foi muito bom. Ele conseguiu nos primeiros 25 minutos dominar, abrir o placar. O Arrascaeta perdeu uma chance também inacreditável. Assim como o Vitor Roque também perdeu. O gol tá aí nos shorts. Mas depois disso, acabou-se. O Flamengo parou de jogar, começou a errar. O Cerro Porteño foi amassando. No segundo tempo, conseguiu um empate. Por pouco, não conseguiu um pênalti que o VAR anulou para o Cerro Porteño e o Flamengo passou a mais lençóis, não jogou nada no dia de hoje. É isso, concorda comigo, não concorda? Comenta aí. Um beijo para você, até o próximo vídeo. Vídeo todo dia aqui no perfil, meu filho. Tá esperando o quê? Se inscreve, é o melhor canal de esporte do Brasil. Você não perde nada, tanto aqui como nos shorts.